Vamos lá, vamos para mais um podcast, mais um episódio. Galera, terceiro episódio da segunda temporada. Tivemos uma primeira temporada com 25 episódios e agora segunda temporada, esse é o nosso terceiro episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer ter vocês aqui. Falar de performance é algo que eu gosto muito porque é algo que eu sempre acreditei, sempre vivi. E hoje a gente vai falar de performance, de produtividade, de empreendedorismo, de inovação. Cara, tem muita coisa pra gente começar. Prepara aí, pega papel e caneta, porque vai ser incrível. Não posso deixar de começar sem pedir e falar com vocês. Se você não tá seguindo a gente, aqui no YouTube, vai, se inscreve, segue, compartilha. Isso é importante pro YouTube entregar para mais pessoas. E se você também não está seguindo a gente lá no Spotify, vai no Spotify e começa a seguir, porque você vai ser sinalizado toda vez que lançar o nosso novo episódio. Toda terça-feira tem episódio novo. E hoje, cara, prazer ter você aqui, satisfação. A gente teve a oportunidade de conversar rapidamente e eu achei bem bacana aquela conversa, porque, como eu falei no início, falar de produtividade, falar de coisas que façam com que a gente produza mais, é algo que eu acredito muito. Então, Nelson, seja bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, dividindo esse conteúdo. Vai ser um prazer conversar com você. Cara, se apresente rapidinho. Quem é Nelson? Vamos lá, fala aí que a gente tem muita coisa para te perguntar. Cara, a recíproca é verdadeira. A gente tomou um café, a gente falou sobre várias coisas, a gente tinha muita coisa que fazia sentido, tinha sinergia entre nós. E isso sempre enriquece, né? Faz com que a gente se aproxime das pessoas que são, vamos lá, estão na mesma jornada que nós estamos. Mas eu sempre digo assim, galera, meu nome é Nelson Naibert, eu tenho 50 anos, mas me apresento como o pai da Brenda, Maria e Eduarda, porque depois que essas crianças nasceram, cara, eu vivo em função delas. Muda, sabe? né? E olha, criança, a mais nova tem 18, tá, galera? Então, então esse sou eu. Eu sempre gosto de dizer assim, por trás do empreendedor tem o pai. Tô casado há 30 anos com a minha primeira namorada. Tenho uma vida bem estabilizada. E talvez isso tenha me ajudado muito nos negócios. Sim. Isso foi algo que me fez crescer muito. Então, eu tenho uma formação em economia, tenho 2 mestrados, um em economia e um em gestão. Sou contador também, por profissão. E criei meu primeiro negócio em 2002. Então, a gente está falando aí de 20 e poucos anos empreendendo. Sim. Cara, isso a gente já começa vendo o que é alta performance, né? A gente já começa vendo o que é performar. Em todos os sentidos, porque foi muito legal quando você fala, são 30 anos de casado. E eu acredito que quando a gente fala de performar, não tem como a gente não equilibrar 5 áreas da nossa vida que são importantíssimas. Pessoal, profissional, financeira, relacionamento e espiritual. Sim. Então, se a gente não consegue alinhar isso, porque uma coisa vai ajudar a outra, senão você não consegue, você não tem onde se segurar. E é muito bacana. Aí Nelson vem e fala, tem uma empresa, comecei a empreender desde 2002. Nossa, mestrado. E isso é performance. E aí eu quero saber, Nelson, o que é performance para você? Eu diria assim, a vida da gente é uma performance, né? Legal. Aí vai depender de como é que tu faz com que isso aconteça. Porque performance para mim, Cristiano, é tu te propor a fazer algo e desenvolver aquilo. Porque eu uso uma questão que depois a gente pode até discutir, que eu acho que é importante. Como é que eu comecei a performar? Eu sempre tive atitude. Legal. Eu sou um cara de atitude. Então a minha performance começa a atitude. Eu sempre tive atitude para fazer as coisas. Eu tive atitude com 20 anos de pedir a minha esposa, que tinha 17, casei. E eu sempre fui um cara que tive disciplina. Por quê? Porque a disciplina é aquela que faz com que tu, com altos e baixos, tu te mantenha 30 anos casado. Com altos e baixos, tu te mantenha desde 2002, 20 e poucos anos no mercado. Top. Por quê? Porque nem sempre a gente está afim, nem sempre as coisas é para nós e nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Então a gente tem a disciplina para isso. E o que faz com que eu performe, com que a gente performe? Consistência, gente. O jogo não é de curto prazo. Eu estou falando de 30, mas eu quero fazer mais 20 de casado. Sim. Eu estou falando de 20 e poucos anos empreendendo, mas eu quero fazer mais 20 e poucos anos empreendendo. Sim. Então a gente tem que ter atitude.
Eu simplificaria assim a performance em atitude para começar, disciplina para continuar, porque nem sempre a gente está afim, e consistência para te gerar resultado. Esse conjunto é performance para mim. Top, ó, anotei isso porque, ó, fez todo sentido já para mim, 2 frases aqui, eu vou anotando. A vida é uma performance. Isso. Caraca, isso é muito top. E performance é ter atitude. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E, beleza, Nelson, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, iniciar. Como é que surgiu empreender para você? Muito legal. Baita pergunta, tá? Porque a gente tem 4 gatilhos que nos levam a empreender, Cristiano. Quais são os 4 gatilhos? Primeiro, a necessidade. Eu olho para o mercado de trabalho, eu olho para ele e eu não enxergo aonde me colocar. Legal. Segundo, insatisfação. As pessoas andam insatisfeitas com o que fazem, não são felizes, tanto no servidor público quanto no CLT. Geral. O terceiro é uma grande ideia, mas são muito poucos que têm uma grande ideia e que essa ideia dá certo. E o último, que hoje está sendo assim, muito popularizado, as pessoas querem ter segurança financeira, querem ter mais dinheiro. Mas foi necessidade. Eu tinha 25 anos, eu trabalhava numa empresa de auditoria e um belo dia eu fui demitido. 25 anos, demitido com 2 filhas. Já tinha a Brenda e a Maiara. Só que assim, ó, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma coisa chamada rancho do final do mês. O que é isso? No dia 25 para o dia 30 era onde diminuía as coisas em casa. A gente tinha menos dinheiro, então vamos lá, os armários estavam meio vazios. E quando eu fui demitido, os caras não me pagaram a rescisão. E eu fui demitido num dia 25 e dia 30 eu tinha que comprar o leite das crianças e a comida. Quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, cara, nunca mais ninguém vai mandar no destino dessas 2 crianças. Eu não tinha ainda a Eduarda. Isso me fez fazer uma coisa no Empreendedores, o que é importante. Por que as pessoas desistem no meio do caminho? Porque elas não estão decididas a empreender. Sim. Pô. Elas não entenderam que o sentido de empreender é estar decidido. O cara que está decidido, ele não desiste. Ele pode ter as maiores dificuldades. Boa. Então, Boa. meu gatilho de empreender foi necessidade. Boa. Entendeu? Eu olhei e digo, cara, o que eu vou fazer? Acabei de me apresentar para vocês falando que depois que elas nasceram, eu vivi em função dela. Qual era o motivo que ia me levar a empreender? Qual era o motivo mais forte? Elas. Isso me levou a empreender. Caraca, que porrada. Isso que você trouxe, para mim, faz muito sentido. Deixa eu trazer um momento da minha vida que, da mesma forma, não por conta da necessidade do perder o emprego ali naquele momento, mas em 2017, quando eu faço minha segunda transição de carreira, para montar minha empresa de consultoria, treinamentos, coach, mentoria, 2017, aí eu fui fazer a minha primeira mentoria, né? E aí eu cheguei naquele momento pro mentor e virei para ele e fiz assim, cara, me conta, o que é que você fez no início que eu posso fazer também? Aí ele me falou, só que aquilo ficou muito vago para mim. Eu acho que ele percebeu quando ele me falou. Que ele falou, cara, vai para dentro das empresas. Para de tentar fazer, você não tem nome ainda no mercado, não tenta fazer um treinamento. Quem é você para fazer treinamento? As pessoas não vão comprar. Vai para dentro da empresa, vem treinamento em company e vai criando musculatura. Quando ele me falou aquilo, eu não tinha captado direito a intenção que ele estava me falando. Ele virou para mim e fez assim, Cristiano, entende uma coisa? Pensa nas pessoas que você mais ama. Meus filhos e minha esposa. Imagina que eles estão dentro do carro, dentro do porta-mala do carro. Quanto tempo você tem para o seu negócio dar certo? Eu fiz um planejamento de 8 meses. Ele fez pronto. Em 8 meses, se não der certo, eles vão morrer. Esse é o pensamento. Você tem que colocar isso à prova. É pesado, é duro, é forte. Mas, meu irmão... Mas é a realidade. O quê? Aí você vira um bicho. Você perde a vergonha, você vai ligar, você vai fazer, você vai atrás, você vai tomar não. Mas... E você vai até você fechar, você vai até... E aí você faz o primeiro treinamento e faz o segundo e você vê como é que faz e... A coisa começa a acontecer. Sabe o que é isso? Isso é motivação. É Sim. um motivo para ação. Um motivo para ação é os filhos da gente. É a esposa, é a família. São aquelas pessoas que estão mais próximas, né? Todo mundo diz assim, o que é motivação? Eu tenho que acordar motivado. Nem sempre a gente acorda motivado. Não, de jeito nenhum. Mas eu tenho que ter um motivo para minha ação. Então, todas as manhãs, o meu motivo da minha ação, mesmo que as gurias já estejam aí, a Brenda tá formada, que vocês conhecem, Maiara tá se formando ano que vem, Eduardo entrou em psicologia, são elas, não importa. Sim. Esse é o meu motivo. A minha esposa, que eu tô há 30 anos, quando viajo, sinto falta. Mas viagem, sinto falta, como qualquer pessoa. Então, o motivo para ação é isso que fez com que tu desenvolvesse e tu entendesse, não, é isso que eu quero. É desse jeito que eu vou fazer. Top. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí você empreendeu fazendo o quê, Nelson? Aí,
Eu tive umas ideias, né? Naquela época, eu era um cara muito bom, sou até hoje, tá? As pessoas não sabem, mas eu sou muito bom em tributário, sou uma referência na área tributária. Legal. Do ponto de vista técnico e jurídico também. Eu só não sei fazer processo, porque não sou advogado, mas eu sou muito bom na questão de entender a legislação e tudo mais. Só que como eu levei esse chute na bunda, como a gente chama, né? Bem no português, eu não queria trabalhar com isso. Mas eu tinha o meu lado economista, que eu trabalhava com projetos de viabilidade. Então eu digo, não, vou montar uma empresa para fazer projeto de viabilidade. Só que aí tem uma coisa, Cristiano. Eu sou um cara de família muito pobre. Sim. Eu fui criado pela minha mãe, que se aposentou com 20 anos, porque perdeu uma mão. Então ela sempre recebeu o salário mínimo. E eu tive uma irmã, meu pai me deixou. E a gente morava no alto do morro. Uma casinha que não tinha nem chão no banheiro. Era um banheiro e um lugar pra gente dormir. Então não tinha network. Network eram os amigos de futebol, aqueles que eu conhecia. Mas eu fui muito bem educado pela minha mãe. Sim. Por isso que eu consegui trilhar o caminho correto. Então eu chego no mercado e digo assim, eu quero fazer projeto de viabilidade. Aí tu falou uma coisa agora que o coach te falou e tu pensou. A gente não tem autoridade. Que autoridade a gente tem? Ou alguém te transmite autoridade ou tu cria autoridade. Sim. O que eu fiz? Aí é legal, galera. Quem está empreendendo, todos nós temos histórias semelhantes. Eu pensei assim, como é que eu chego para fazer esse trabalho se eu não tenho autoridade? Eu não tenho referência. Naquela época era referência. Primeira coisa, eu tinha que procurar em revistas quem estava querendo investir. Legal. Quem queria montar uma indústria. Eu ia lá nas revistas, procurava no jornal. Segundo, eu comprava um monte de fichinha de orelhão. Não tinha celular naquela época. Celular era para rico naquela época. Telefone tinha bolsa de aluguel, então tu não comprava um telefone. Sim. Então o que eu fazia? Eu comprava um monte de fichinha, não era nem de cartão, galera. Tem gente aqui que é do cartão, eu sou da fichinha. Então eu comprei um monte de fichinha e eu ficava ligando. Eu me lembro assim, meu número. Eu liguei para 30 secretárias de donos de empresa. Consegui 5 reuniões. Nossa, meu número foi maravilhoso. Show. 3 não me atenderam, marcaram e não me atenderam. 2 me atenderam. E eu convenci os caras de que eu era bom. Só que aí chegou aquela hora assim, como se precifica um trabalho? Sim. E o cara disse assim, Nelson... É sempre uma 2. Cara, é um problema para quem está começando. É. Aí eles disseram assim, Nelson, quanto que custa? Cara, na hora eu fui iluminado e eu disse assim, tu me dá a passagem e o almoço, porque eu tinha um dinheirinho guardado, deixei para as crianças em casa, porque eu quero te ter como referência. Eu fiz o projeto dele, fiz o projeto do outro, eu aprovei. Eles mesmos me indicaram mais outros projetos e eu fui assim, eu fui criando autoridade desse jeito. Legal. Mas eu fui iluminado de dizer assim, cara, eu não quero ganhar grana agora. Não Sim. é a hora. Sim. Eu vou aguentar com a minha família com um pouco que eu tinha, porque eu vendi uma moto, vendi alguma coisa que eu tinha, e eu fiz isso. E olha que legal, Cristiano, como funciona isso, tá? Porque eu fiz os primeiros trabalhos desse jeito. Meu segundo momento de criar autoridade no mercado foi fazendo ainda no êxito. Eu tinha que aprovar para os caras me pagar. Hoje os caras pagam antecipado para sentar comigo. Sim. Esse é o mercado, gente. Então, quando eu falei de consistência, eu estou falando de quantos anos eu levei fazendo isso. Quantos anos eu levei fazendo desse jeito, tu entendeu? Sim. E aí a galera às vezes olha assim, mas hoje... Não, hoje não conta. Conta muito aquilo que está lá atrás. Cara, sabe, você está falando, e eu vejo muito a minha galera da mentoria, os clientes que às vezes eu tenho a oportunidade de atender, com 2, 3 meses querem ter resultado. Com 2, 3 meses querem estar fazendo live com 10 mil pessoas. Nossa. Querem estar... Gente, calma. Calma. Então, é uma construção. Eu sempre gosto de trazer o exemplo de quando a gente vai abrir uma franquia. Se a gente vai abrir uma franquia, você vai abrir uma franquia, tá lá no contrato da franquia, né? 3 anos para retorno do investimento. Ou seja, você vai passar 3 anos ali para você ter retorno daquilo que você colocou. São 3 anos, meu amigo. É isso aí mesmo. Então, ou seja, se prepara para trabalhar 3 anos, onde todo o dinheiro que vai voltar é do que você colocou, para que depois você tenha retorno disso. É assim qualquer projeto. A gente vai precisar... Lógico, você vai conseguir ter retorno com 6 meses, com 1 ano? Vai, mas entenda que é retorno do que você investiu lá atrás, do que você começou a fazer. Às vezes com network, às vezes com sua imagem. Teve uma coisa que você falou aqui que para mim faz todo sentido, que um empreendedor, para quem está querendo empreender, e entenda que quando a gente fala de empreender, você pode intraempreender dentro da empresa que você trabalha, tá? Com certeza. Então, é muito importante que a galera entenda isso também. Porque às vezes, não, mas eu estou numa empresa que está muito bem, não tenho interesse em sair daqui. Ok, intraempreenda dentro dessa empresa. Cresça dentro dessa empresa. Mas eu, Cristiano, queria isso. Quando eu fui demitido, eu fiquei com isso para mim. Porque eu
tinha saído, eu era analista fiscal, eu virei gerente de área, eu virei gerente de projeto. O que eu queria? Ser um diretor. Sim. Eu era um intraempreendedor. Isso também me ajudou a empreender lá fora, tu entendeu? Porque eu queria fazer carreira. Eu achava que era carreira. Então, gente, dá para fazer carreira, dá para a gente crescer dentro da empresa. Eu só não estava na empresa certa. Sim. A gente tem que olhar qual é a empresa que a gente está. Se ela te dá perspectiva de futuro. Pô, ó, eu escrevi isso aqui, que você falou, quando você trouxe essa história, eu anotei aqui, ó, primeiro, você aproveitou a oportunidade, e segundo, você viu o espaço vazio daquilo que você poderia aproveitar. E aí eu anotei aqui, ó, visão de futuro. Às vezes a gente está pensando, quanto eu vou ganhar agora? Você não pensou no preço que você ia fechar, você pensou, eu vou fechar com ele vai ser referência para mim, ele vai me indicar e ele vai me trazer outros clientes. Porque assim você ganha volume. É a visão de futuro. Tem uma frase que eu gosto, que para mim a gente não tem que ter... Eu não gosto muito quando eu ouço as pessoas falando assim, ó, você tem que ter força de vontade. A força de vontade é vontade de ficar comendo chocolate assistindo a série que eu gosto na televisão. É isso aí. A força de visão é o que eu vou fazer, que vai fazer com que eu consiga assistir a série a hora que eu quiser. Porque eu sei onde eu quero chegar. Então, isso é muito importante. Mas, Nelson, me fala uma coisa que eu sei... Cara, você é um empreendedor nato. Você tem algumas empresas e alguns empreendimentos. E não é fácil performar com 2, 3, 4 coisas acontecendo. Como é que você lida com isso? Como foi que você lidou com isso? Como foi gerar 2 ou 3 empreendimentos depois do início? Legal. Aí tem uma coisa que eu aprendi, eu passo, quando eu palestro ou eu dou aula, eu falo pra galera. Eu fiquei 20 anos fazendo aquilo que eu era bom. Caraca! Meu escritório tem 22 anos. Eu fiquei 20 anos fazendo aquilo que eu era melhor. Fazem 5 ou 6 anos que eu diversifiquei. Mas aí eu criei a capacidade, a maturidade. Eu não quero ser um empreendedor serial se eu não consigo fazer um negócio bem sucedido. Perfeito. Não tem como. Eu entendia isso, sabe? Então eu digo, cara, eu vou fazer isso aqui funcionar. Daqui eu posso fazer várias outras coisas. Mas ele tem que estar bem consolidado. Quando chegou em 20 anos de negócio, eu estava muito bem consolidado. Tinha dinheiro e tinha posição, já era conhecido e tudo mais. O que eu fiz? Eu comecei a diversificar. Aí tu cria a capacidade de dizer assim, ó, aquele que é o meu maior empreendimento, tem equipe, eu tenho back, tá todo mundo atendendo. Eu virei um executivo, beleza, Top. Nada tranca. Os outros eu posso me dedicar como eu dediquei lá atrás. Por quê? Porque aí eu posso construir. Mas aí eu diversifiquei portfólio. Tipo, alguns eu invisto com dinheiro e fico acompanhando. Outros eu entro para construir o negócio. Quando eu entrei para construir, eu entrei num só. Legal. Eu não entrei para construir outros negócios. Eu entrei para construir só a MeConnect. Sim. Tu entendeu? Por quê? Porque a mesma lógica que eu usei para aquele, eu tenho que usar para um que eu vou construir. Até porque você acredita nisso. Eu acredito e dá certo. Para mim sempre deu certo. E eu conheço muita gente que deu certo assim. Eu conheço pouca gente que em 5 ou 6 anos começou a diversificar muito e deu certo. Sim. É complicado dizer isso, porque a maioria dos empreendedores tem a visão de que eu tenho que ter vários negócios. Cara, seja muito bom no que tu faz. Os caras vão te pagar o preço de tu fazer vários outros negócios. Tenha certeza disso. Cara, isso é uma chave fortíssima. Porque sabe o que eu vejo hoje no mercado? É justamente as pessoas não querendo se tornar especialistas naquilo que elas fazem. A maioria dos meus clientes hoje, quando eles me procuram, eu quero me tornar referência. Eu fiz show, top. O que é que você faz? Aí ele me dá um leque de 30 coisas. Eu faço, peraí, calma, bacana. 30 coisas, mas no que é que você é bom? No que é que as pessoas, quando pensarem naquilo, vão falar, é ele. Então, a gente precisa... Eu acredito que a gente só vai conseguir encontrar a nossa alta performance desse jeito. Com certeza. Fazendo o teu melhor. O que é que eu faço de melhor? O que é que você faz de melhor? O que é que você sabe fazer? O que é que você faz e as pessoas elogiam? O que é que você faz sem fazer esforço? Eu acho engraçado porque as pessoas viram assim e fazem assim, Cris, mas para você é fácil, você tem um dom da oratória. Para você é fácil, você estuda performance e produtividade. Meu amigo, eu era um adolescente, uma criança tímida. Eu era aquela criança que no aniversário pedia para meu irmão pegar doce na mesa porque eu tinha vergonha. Como eu consegui desenvolver comunicação e oratória? Treinando, me desenvolvendo, aproveitei um espaço, fui vendo a oportunidade, fui melhorando. Lógico, na primeira vez que eu dei aula,
Quem de nós na primeira vez? Na primeira aula, primeira vez que você entra, primeira turma que eu entrei na sala de aula, que eu olhei todas aquelas pessoas me olhando, eu falei, meu Deus. Vão me engolir. Pô. Isso aí é... Pergunta para qualquer professor, seja do ensino médio, básico, ou seja universitário, como é o nosso caso. Entrou na aula, tu olha, porque eles estão com olhos vorazes, tá? Sabe o filme aquele? Olhos vorazes. E parece que eles vão te engolir. Mas uma coisa, Cristiano, que tu falou, quando as pessoas me falam isso, que para mim é mais fácil, eu sempre digo assim, cuida para não justificar os teus problemas em mim. Porque as pessoas justificam que para nós é mais fácil porque elas são incompetentes para fazer. E isso, gente, é super importante, porque eu em alguns momentos justifiquei nos outros. E eu tive a capacidade de olhar e dizer assim, opa, não é que o cara é mais fácil, é que eu sou incompetente de fazer isso. Então eu acho que para ele é mais fácil. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essas coisas, sabe? Justificar nos outros as nossas incompetências é um problema, a gente não sai do lugar. Sim, isso é básico. E é um sabotador que tá com a gente todos os dias. Porque quando a gente... beleza, eu vou tentar fazer agora um lançamento. Aí não consigo, não é efetivo, não tem o resultado que eu quero. O que é que eu vou fazer? Eu vou me comparar. E hoje, por conta da informação chegando muito rápido, a gente tende a se comparar e aí a gente faz isso, né? Não, para ele é mais fácil porque ele tem equipe. Para ele é mais fácil porque ele já tem mais tempo. Para ele é mais fácil porque... Tá, e com a realidade que você tem, o que é que você pode fazer? Eu parto muito desse princípio. Hoje que eu consigo fazer isso aqui, hoje que eu consigo entregar isso aqui. E quando eu vim para o digital, e eu já quero puxar o gancho para conversar com vocês sobre isso, quando eu vim para o digital... Eu gosto muito de planejar. Eu sou um cara que eu não sei começar minha semana sem identificar o que é que eu vou fazer na segunda, tarefa por tarefa, na terça, tarefa por tarefa, na quarta. Isso sempre deu certo para mim, então eu não consigo fazer de outra forma. Quando eu vim para o digital, eu planejei o podcast. Eu planejei dar aula online. Eu planejei ter uma plataforma de cursos online, de dar palestra, enfim, eu planejei isso. Me fala como foi a tua ideia de eu vou pro digital. Maravilhoso. Baita pergunta. Isso aí fica na cabeça da gente. 2018. Eu e o Cris, tá aqui, vocês não estão enxergando, mas tá aqui o Cristiano. Pois é, meu xará tá aqui no ponto, tá aqui falando com a gente no ponto. Eu e o Cris, a gente discutia muito assim, no escritório, a gente estava no digital, mas interligado por processo. Não estava no digital de frente. A empresa não era uma empresa do digital. E a gente ficava falando o seguinte, como é que a gente une digital e tecnologia? Porque tu estar no digital é uma coisa, tu estar no digital com tecnologia é outra diferente. Legal. Então nós passamos 2018, 2019 refletindo, tocando o nosso negócio, a gente já estava diversificando e a gente estava pensando nisso. Quando chegou a pandemia, a gente era uma das empresas que tinha caixa para manter, né? Porque a gente sabe que muita empresa quebrou. Sim. Mas a gente teve que fazer um olhar totalmente diferente para nós. Todo mundo teve que fazer esse olhar. Sim. Todos os negócios que a gente estava envolvido. E isso ficou latente para nós. Cara, a gente tem que estar no digital. Porque o digital é canal de comunicação. As pessoas acham que o digital é venda. Não é, galera. É canal de comunicação, tá? Eu sempre falo assim, eu sou um cara especialista em modelagem de negócio. O que faz um negócio dar errado? Eu tenho um bom produto, eu tenho um bom público, né? Eu tenho um produto que atende a necessidade desse público, ele tem uma dor, um problema, uma necessidade, e eu atendo. Se eu não comunicar, ninguém fala. Sim. Então, o digital é uma grande comunicação, é uma rede de comunicação que está à disposição da gente. É legal estar lá? É, mas a vida vive também no offline. Sim. A gente tem uma vida no offline. Tem É importante. As tem pessoas acham que é só digital, né? Não é. É importante estar lá. Então eu olhei para isso. Só que eu disse assim, como é que eu chego lá? Aí vem a performance. Sabe por quê? Eu tenho que estar lá, mas com aquilo que eu tenho de melhor. O que eu Legal. sou bom? Sou bom em educação. Já dava aula há muito tempo e gosto de educação. E eu sou muito bom mesmo naquilo que o meu escritório faz, que é o quê? Gestão e modelagem de negócio. Então eu olhei e digo, eu tenho que estar no digital, eu, Nelson Naibert, representando uma marca que fale sobre aquilo que eu sou bom. Legal. Então eu fui para o digital com a minha imagem, que eu não era, eu consegui seguidores há pouco tempo aí, com essa imagem, mas o que? Já me posicionando para aquilo que eu queria. Já me posicionando. O que eu fiz depois? Só trabalhei o ferramental. Mas aí surge a A Me Connect é uma coisa assim, é
é um plano de muitos anos. É um plano de muitos anos. Show. Muitos anos. 20 e poucos anos empreendendo e criando a mentalidade de um dia pegar tudo isso e levar para a tecnologia. Legal. As coisas não acontecem assim. Eu criei uma ideia agora e vou sair fazendo, sabe? Eu fui construindo essa mentalidade, só que teve um fato. Isso é legal. Lembra da atitude? Qual foi a minha atitude? Como é que eu comecei a acelerar esse processo? Pandemia. Sim. Fiquei mais em casa, tentando tocar as coisas do jeito que dava, porque pegou todo mundo meio desprevenido, né? A gente não tinha, né? A gente estava todo mundo meio perdido. Eu tive mais tempo para pensar nisso. Sabe? Aí eu comecei a planejar. E a BeConnect, ela veio num momento no qual eu falei para ti, eu já estava consolidado. Estava pronto para construir algo. Eu estava sedento para mexer em algo, dizer assim, vamos de novo. Vamos. Galera, a BeConnect, as pessoas não conhecem o Nelson. É o Nelson lá que pediu para fazer o trabalho e foi pago por passagem e comida. Sim. É isso que é BeConnect, galera. Ah, não, mas tu já tem. Não, eu já tenho, mas eu tô do zero. Eu comecei do zero. Sim. Então isso é construir. Então a performance passa por essas coisas, sabe? Vocês que falam bastante disso, eles passam por isso. E aí eu achei uma oportunidade. Qual era a oportunidade? Trabalhar com inteligência, a inteligência de tecnologia, à disposição de quem? Aquele que eu não atendia mais, que é o pequeno empreendedor. Massa. Porque depois de um tempo, eu subi de andar, entendeu? Eu fui atender hoje high ticket, empresas maiores. Só que eu cresci a vida toda atendendo o pequeno. E aí eu achei uma forma tecnológica de pegar toda uma bagagem de conhecimento e estar junto com outras pessoas, o Hugo, o Cristiano, o Lucas, e aí a gente, nesse empacotamento, criar uma plataforma para o pequeno empreendedor. Top. Foi isso. Muito bom. E outra plataforma, Cristiano, muito legal, porque a gente tem uma missão. As pessoas dizem assim, a plataforma, vocês vão ganhar dinheiro? Vamos, faz parte, isso é business. Mas a missão é mais forte. Sabe por quê? Porque a missão é não deixar o empreendedor quebrar antes de um ano, porque a gente fez uma reflexão. Aí eu vou te dizer qual é o ponto de virada de chave para todo o esforço e todo o investimento que nós fizemos. Todo mundo olha para quando uma empresa quebra do ponto de vista econômico. Tá. Não tem mais renda no mercado, é um negócio a menos. Eu olho do ponto de vista familiar. É um pai, é uma mãe. O que está acontecendo ali, né? Aquele cara se endividou, aquele cara acaba com a família. Sim. Isso gera muito problema. E um ponto que eu acho que é super importante, isso não faz parte da estatística. A estatística ela é econômica e tem o social porque diz que esse cara vai procurar emprego. Aí está lá no índice de desemprego. Mas do ponto de vista da constituição da família, que é uma coisa importante para mim, que é a base que eu tenho, legal, isso acontece. Então, a missão que a gente criou era muito mais forte do que qualquer outra coisa. Lembra que eu te falei que para empreender tem que estar decidido? Para construir um negócio tem que estar decidido. Muito. Você trouxe uma frase, né? Ah, porque quer vender, quer ganhar dinheiro. Amigo, vamos parar com isso e todo mundo vai vender, a gente vai vender, você tem que vender. E quando eu vejo alguém falando assim, ó, pronto, agora ele vai fazer uma oferta de venda. Desculpa, sua mentalidade está completamente errada. Porque sim, você vai vender, mas você vai estar ajudando pessoas. Com certeza. Então a ideia é essa. E se ele não for ajudar pessoas, você só vai vender uma vez. Posso fazer um parênteses aqui? Lógico. As pessoas tendem a achar que ajudar não pode ser cobrado. É um erro. Sabe quando é que tu não cobra? Quando tu faz caridade. Sim. Eu digo para as pessoas, se tu criar algo que ajude alguém, aquela pessoa tem o maior prazer de te pagar. Sim. Então não cria esse bloqueio. Eu não posso cobrar por ajuda. Pode cobrar por ajuda, por que não? Porque talvez aquela pessoa esteja querendo que tu cobre dela, mas que tu resolva aquilo que ela tem. Agora, se tu te propôs a fazer uma caridade, aí, gente, é uma outra coisa. Outra conversa. Aí entra naquele braço da espiritualidade. Não se cobra por isso, né? Faça de coração. Então tem que saber o momento. E quando as pessoas usam a palavra ajuda, elas usam errado. Sim. Ajuda parece que é fazer um favor, parece que, sabe? Não é, galera. E outra, o cara que não está preparado, o Cristiano falou certo, o cara que não está preparado para receber uma oferta de venda não está preparado para vender. Sim, com certeza. Na verdade, eu vou mais, eu falo isso para os meus mentorandos. Você só tem coragem de cobrar aquilo que você tem coragem de pagar. Exatamente. Também concordo. Eu não tenho coragem de cobrar uma mentoria de 50 mil. Você paga uma mentoria de 50 mil? Não, é por isso que você não tem coragem de cobrar isso.
Então, em parte desse ponto. Tem um ponto importante que, para mim, eu tenho como regra. Dinheiro, para mim, serve para 3 coisas. 3 coisas. Realizar sonhos, segurança e ajudar pessoas. Isso aí. Nessa ordem, você pode inverter a ordem, não tem problema, mas realizar sonhos, segurança e ajudar pessoas. Realizar seus sonhos, segurança da sua família e ajudar pessoas, direta e indiretamente. Então eu consigo, de forma direta, colocar pessoas para trabalhar comigo, aumentar meu número de funcionários e colaboradores que eu vou estar ajudando essas pessoas, e eu posso fazer ajuda, se eu quiser fazer doação, porque eu tenho dinheiro para poder fazer esse tipo de doação. Então, essa mentalidade, sim, vou vender, sim, Nelson vai vender, sim, todo mundo tem que vender. E se você ainda não está vendendo, vem com a gente que você vai aprender a vender. É verdade, é verdade. Cara, mas e a Me Connect hoje? A gente conversou, como é que ela tá, como é que a galera pode saber mais, como é que a pessoa pode conhecer. Eu vou deixar aqui na descrição endereço, site para a galera acompanhar, mas fala um pouquinho mais da Me Connect, enfim. Vou falar um pouquinho da saga, até para vocês saberem que, até para nós que já estamos no mercado há algum tempo, as coisas não são fáceis. A gente começou o projeto 1 ano e meio atrás. Como é que começa esse projeto? Eu estou num grupo de Mastermind do Joel. Legal. Novembro de 2021. Do Joel J, vocês devem conhecer aí. O Cristiano conhece bem, né? E ele faz um desafio. Ele disse, eu não quero esse grupo comum. Eu quero que esse grupo trabalhe comigo em algo que seja executável. Tu vê, eu já vinha carregando todo esse brainstorm lá de trás. Eu já vinha fazendo toda essa reflexão. E um dia, uma pessoa que eu tenho como referência, que eu gosto muito, chega e diz assim, cara, tu vai estar no Mastermind comigo, mas tu tem que criar algo que saia do papel. Na hora eu disse para ele, cara, eu vou criar uma plataforma. E aí eu fui, gente, primeiro testar no White Label. Eu não programei a plataforma. Então as pessoas acham assim, eu não preciso sair já criando algo, eu testo algo antes. Então eu criei uma plataforma através de White Label. O que é o White Label? Eu contratei uma plataforma terceiro que podia entregar parte daquilo que eu queria testar. Então eu contratei uma plataforma e fiz isso. Testei 3 meses. 3 meses deu certo, a ideia tinha aderência, dava para fazer, aí a gente entrou para programação. E a gente programou durante 1 ano e pouco. 1 ano e pouco a gente ficou programando. Caraca, e é resiliência, é trabalho, é foco. Pô, cara, é diariamente falando sobre isso, é diariamente pensando nisso, porque quando tu tá trabalhando a parte interna, tu tá pensando na parte externa, né? Porque não adianta só trabalhar internamente. Então a gente passou esse tempo todo fazendo isso. Em março desse ano a gente lançou. Legal. 1º de março de 2023 a gente lançou. E olha que legal, a gente lançou e entendeu que o modelo de negócio é assinatura e a gente foi para o mercado. A gente não fez tráfego, não fez nada, foi para o mercado. A gente vendeu 4 assinaturas no começo. 4. Por quê? Porque a gente não era conhecido. Sim. Porque a gente não estava fazendo tráfego, a gente estava colocando algo no mercado de uma forma que a gente achava que aquilo ali ia funcionar. Só que aí eu descobri uma coisa. Descobri não, né? Não descobri a roda. Isso aí já estava aí, mas a gente acabou pensando nisso. Por que não dar 45 dias free para o cara usar? Por que não ser um modelo no qual tu cria o desejo e tu mostra para o cara que aquilo é útil? Então nós mudamos. No meio de março a gente pivotou o modelo. Ó galera, pivotamos o modelo andando com alguns milhões de reais já investido, pivotamos o modelo no meio de março e a gente fez 45 grátis. Cara, explodiu. A gente tem aí em média de 10 a 15 leads por dia. Legal. A 15 leads por dia. Aí fizemos aquilo, a gente comunica certo. Porque a gente sabe qual é o público que a gente comunica. É o MEI, é o pequeno empreendedor, é o microempreendedor, é o cara que tem necessidade disso. A gente não está buscando. Sim. Outra coisa, a gente olhou qual é a região que tem o maior número de empreendedores, onde abre o maior número de empresas desse tamanho. E a gente começou a pontuar quanto seria colocado de investimento nisso. Então, esse conjunto de coisas, aliado à questão que eu falei para vocês de pivotar, a gente explodiu. Hoje a gente gera aí por mês 400 leads. Qual é o desafio agora, galera? Cada 45 dias a gente tem que converter esses caras. Sim. Agora o desafio é outro. E outra, quando eu estou falando que o meu desafio é a cada 45 dias converter o cara, eu tenho um teste de força da plataforma gigante, porque eu estou cheio de gente lá dentro. Sim, sim. Você entendeu? Então, as coisas são assim, gente. Empreendedorismo é assim. Ah, mas por que a gente não insistiu no formato quando a gente lançou? Porque a gente viu que não ia rolar. A gente teve 4 assinaturas, galera. Inclusive, fumamos um charuto com 4 assinaturas. Mas é importante essa celebração.
É importante essa celebração. A celebração só do lançamento é importante. Nossa. Depois, pô, fechou a primeira, fechou a segunda. E isso faz toda a diferença, né? Muito, muito. Porque isso tem a ver com você acreditar naquilo. Você continuar a fazer aquilo. E aí tem um ponto importante, Nelson. As pessoas ficam esperando o melhor momento. Ah, não. Presta atenção, você só vai conseguir... eu não sei de quem é essa frase, cara. Eu vou pesquisar, não sei se você sabe. Você não tem como melhorar algo que você não consegue medir. Não. Eu não sei de quem é essa frase, mas assim, você não vai conseguir melhorar uma coisa que você não consegue medir. Então presta atenção, o que foi que aconteceu? Eu acho que é isso. Eu não sei de quem é, mas eu acho que é. Que não é medido, não... Não pode ser melhorado. Então presta atenção, olha o que aconteceu. Lançou. Vendeu para 4. Beleza, aí faz a análise. Galera, se a gente continuar de 4 em 4, vai demorar muito. Vamos pivotar, vamos mudar a forma e vamos oferecer. Ofereceu, deu certo. E agora? Replica. E agora eu já tenho um número de leads que eu tenho que converter. E agora eu vou pegar o feedback para melhorar ainda Putz, cara, o desafio é contínuo. Isso faz total sentido. Aí a pessoa... Eu conto uma história. Deixa eu contar essa história aqui. Eu já contei algumas vezes nas minhas aulas, mas deixa eu contar aqui para você, porque faz total sentido. Eu tenho um grande amigo e eu falo para ele que eu uso ele nos meus exemplos. Eu conheci ele em 2010. E em 2010, quando eu conheci ele é um fã de carros antigos. E ele adora, já fez todos os cursos de chaparia e pintura, martelinho de ouro, desembaçamento de... como é? Desemmaçar sem não sei o quê, enfim, já fez todos esses cursos que ele gosta e fica fazendo o hobby, ele tem um carro em casa para ele fazer isso, enfim. Legal. E o sonho dele era ter uma oficina. E a frase que ele usou para mim foi assim: daqui a 10 anos eu vou montar minha oficina. E o projeto dele estava fantástico. E ele virou para mim e falou: Cris, vai ter isso, e vai ter isso, e vai ter câmera, e o cliente ele vai acompanhar o progresso, e não sei o que. Eu falei: cara, tá pronto, faz! Não. Eu tô fazendo um pé de meia e daqui a 10 anos você vai ver que eu vou ter com isso e tal. Isso foi em 2010. Isso ficou tão forte pra mim que em 2020 eu fui procurar ele. Eu virei pra ele e fiz assim: velhão, e a oficina? E ele de novo virou pra mim e fez: não, agora é verdade. Daqui a 10 anos eu vou montar. E eu brinco, mas é algo que assim, cara, tá pronto. Tá pronto. E o projeto dele, se ele falar, se ele sentar aqui, você vai dar assim, ó, eu compro teu projeto. Porque ele sabe como ele gosta muito, e ele já trabalhou em uma oficina, foi gerente de oficina, ele sabe todos os pontos, tá todo pronto. E o que eu quero trazer é, galera, só coloque em prática. Atitude. Foi como você começou. Performance é ter atitude. Se tu olhar tudo que eu te falei, eu uso atitude, disciplina e consistência. Tudo. Isso para mim são pilares da minha vida pessoal e vida profissional. Porque eu olho desse prisma, sabe? Eu sempre tive atitude. Porque eu, com 48 anos, estou falando quando eu comecei, estou com 50 hoje. Faz 2 anos que eu comecei essa brincadeira. Já bem estabelecido, já com os negócios, já com investimento, por que eu faria isso? Porque eu sempre tive atitude. E eu acho que as pessoas merecem que eu dê o meu melhor para elas, entendeu? Sabe aquela coisa que tu tem que entregar? Tu falou uma coisa muito certa. Gente, primeiro se construa, depois ajude os outros. Legal. Existe um erro muito grande que as pessoas querem ajudar os outros enquanto não se construiu. Eu me construí a vida toda para ajudar minha mãe, para ajudar minha irmã, para ajudar as famílias que estão na minha volta, né? Por isso que eu me construí. Então, faça isso, te constrói. Só que isso requer que tu tenha atitude. Te constrói, tenha atitude. E depois, 48 anos, eu olhei e digo assim, meu maior sonho, vou falar. Lógico. Maior sonho. 55 anos, eu formo a minha última filha e eu vou passar 60 dias na Inglaterra só visitando estádio de futebol, porque ela tem o maior número de estádio. Esse é o meu sonho. Top. O que eu trabalhei a minha vida toda para poder fazer isso. Tu não falou do sonho? Só que eu me construí. Então vamos lá. Eu construí segurança da minha família. Eu construí o meu sonho. Que eu vou para lá e vou ficar para fazer isso. Que é aquilo que eu quero, já combinei com a minha esposa. Ela pode ir para as lojas e eu vou para os estádios. É isso aí, cada um faz a sua. E eu consigo ajudar as pessoas. Legal. Só que me construir. Top. Gostei muito, cara. Estamos chegando na reta final e eu gosto sempre de finalizar assim. Se hoje a gente fosse pensar numa frase, num pitch de venda, já que a gente falou em venda, se a gente fosse falar um pitch de venda, se eu for pensar em Nelson e em performance, que pitch seria esse?
Que frase seria essa? Cara, minha frase teria os 3 pilares da minha... Legal. Eu tenho atitude para começar, eu tenho disciplina para continuar e eu tenho consistência para gerar resultado. Não tem como dar errado. Legal. Top. Top, 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 top. Cara, obrigado. Vou querer que você fale aqui como é que a galera pode te achar, rede social, contato, como eu falei, eu vou deixar tudo na descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify. Então, mas fala aí pra galera. Legal. O meu Instagram, vocês vão me encontrar, é o Nelson Neibert, meu sobrenome, né? Da MeConnect é MeConnect BR, porque a gente tem lá o BR de Brasil. E eu acho que ali vocês me acham, porque eu não tenho muitos seguidores. Então, se falarem comigo no Instagram... Vai lá, segue, manda um recado, qual foi o insight que você teve da nossa conversa. É isso aí. Galera, eu não posso deixar de falar aqui, vou vender agora aí, ó, meu livro, acabei de lançar o meu livro, tá? Então, se você quer saber mais sobre a busca da alta performance, foi um desafio para mim. Eu vou deixar o livro aqui, o link aqui embaixo para você adquirir o livro. Mandar um abraço para a galera do Simplesmente, nosso patrocinador. Legal. Simplesmente não estamos em... Atenção, hein? Não estou indicando suplemento para ninguém, procura teu médico, teu nutricionista, mas simplesmente é um parceiro, é um produto natural. Não tem como base cafeína, mas ele é um produto para você ter foco e concentração. Legal. Eu utilizo, gostei muito e eles estão dando a maior força pra gente aqui, nosso patrocinador, galera do Simplesmente. Galera, curte, comenta, compartilha. Toda terça-feira tem episódio novo aqui no canal. Então, se você não está seguindo aqui no YouTube, alendoconhecimento.com.br, vem junto com a gente. E no Spotify, você vai achar com o meu nome, Cristiano Brandão, e tem lá todos os episódios. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Vamos tomar um café? Vamos. Vamos nessa.